Boa tarde, Laura. Cleptomaníaco é aquela pessoa que tem um transtorno, claro, né? Um desejo irresistível e insaciável de roubar. E, necessariamente, né? Podem ser itens de pouco valor. Né? Por exemplo, deixa eu ver aqui. Pronto. A pessoa vai roubar um mouse desse. Isso é a cleptomania. As causas da cleptomania, um cuscuz. Pronto, já pensou, rapaz? A pessoa não tanto roubar, vai roubar um cuscuz, um vitamílio, isso é coisa. As causas da cleptomania... Aí, peraí, né, Laura? Tá pegando pesado já. As causas são um pouco desconhecidas pela ciência, ainda estão passando por estudo. Mas o que já se sabe, comprovadamente, é que a cleptomania ela tem causas no histórico familiar, certo? E alguns outros transtornos de controle de impulso, tá certo? Como, por exemplo, o transtorno obsessivo-compulsivo, que a gente chama de TOC, TOC, né? Transtorno obsessivo-compulsivo, e também no transtorno opositor desafiante, tá bem? Mas, resumindo, é isso. A cleptomania é o transtorno do impulso, né? O descontrole sobre os seus impulsos que provocam o desejo de roubar. Pois não, Ítalo? Você devia fazer uma aula explicando doenças estranhas. Pode ser um especial de história, né? Os conceitos históricos sobre algumas doenças, né? Acho que vocês perceberam que eu gosto um pouquinho de medicina, né? Medicina, nutrição esportiva, um pouquinho de educação física também, astrofísica e astronomia, tá bom? Astrologia não é comigo não, esse negócio de signo. Signo para mim só serve para que eu saiba qual cavaleiro de ouro eu sou. No caso, eu sou de leão. Não? Melhor do que aula de geografia e história. Não, a questão... Não, sem ofensa, claro, eu entendo o lado de vocês. A questão é que a gente tem que conhecer essas coisas também, tá? Acontece. Acontece nas melhores escolas de Londres. Bom, vamos para a frequência agora. Cadê seu Arthur? Tá por aqui, sim. Camille tá presente. Cadê o Davi? Davi aparece, desaparece. O que não pai é massa. Olha só, temos uma filósofa por aqui. Evelyn Paz, cadê? Oi, Lívia. Aqui Paz está presente. Ingrid também. Johanna. Cadê a Johanna? A Johanna não está aqui porque ela está no hospital com a avó dela. Tá bem, acontece. Alberto está presente. Patrício também está presente. Gisele também. Ian também. Cadê Isabel? Almeida está presente. Ítalo também. Joana Maria também. João Lucas. João Lucas desapareceu. Opa, peraí. José Matheus. José Matheus. Parece que não se encontra. Deve ter. Não sei, né? Júlia Evelyn. Laura está presente. Júlia também. Lavínia está presente, a Lavínia? Lavínia parece que não. Letícia Ribeiro. Está aqui. Lívia Ricardo também. Lívia Nara também. Maria Clara também. Maria Letícia. Letícia Freitas, cadê ela, hein?
faltando, tá? Desde que ela não assiste minhas aulas, Antônio. Maria Lúcia está aqui, Natália também, Sara também, presente, Stephanie, Suiane está presente, Tiago também, Vitor Emanuel e a Yasmin. Yasmin tem muita falta. Bom, pessoal, essas doenças estranhas, esquisitas, as causas são bem legais, né? Mas a gente vai continuar aqui com a história, pelo menos hoje, né? Eu vou preparar umas aulas mais criativas para vocês, sobre esses assuntos que a gente debate melhor, tá bom? Agora a gente vai falar no nosso capítulo 3, tá bem? O fim do socialismo real e o novo ciclo político. Abram o livro na página 229, tá bem? Na entrada do capítulo. Essa introdução aqui é bem interessante. Elaborar só envolver história. Mas é justamente isso que eu estava pensando aqui, o Ítalo. É porque, por exemplo, em algumas guerras, como por exemplo, na Guerra do Paraguai, né, os brasileiros infectaram os paraguaios com a doença da cólera. Isso mesmo. Tiveram esse macete, vamos dizer assim, de fazer com que a guerra convencional, porque as guerras também têm uma classificação, tá? Tem guerra convencional, tem guerra indireta, tem um montão de classificação, tá? 229, Suiane. Fizeram dessa guerra convencional uma guerra biológica, né? Já que envolveu a química, e os paraguaios foram infectados com a cólera. Golpe baixo, né? Brasileira danadinha também, viu? Sem falar em outras guerras, né? Como, por exemplo, o gás X, não, 0x-007, onde 0,007 grama desse gás é suficiente para levar um humano à morte. 0,007 grama, tá? É pouca coisa demais. Página 229, tá bem? Na entrada do capítulo. Vamos lá. Abre aspas. Havia ingenuidade no entusiasmo. Havia a crença de que a democratização das instituições traria rapidamente a felicidade nacional. Pensava-se que o fato de termos reconquistado o direito de eleger nossos prefeitos, governadores e presidente da República seria garantia de liberdade, da participação, da segurança, do desenvolvimento, de emprego, de justiça social. De liberdade, ele foi. A manifestação do pensamento é livre. A ação política e sindical é livre. De participação também. O direito do voto nunca foi tão difundido. Mas as coisas não caminharam tão bem em outras áreas. Pelo contrário. Já 15 anos passados, desde o fim da ditadura, problemas centrais de nossa sociedade, como a violência urbana, o desemprego, o analfabetismo, a má qualidade da educação, a oferta inadequada dos serviços de saúde e saneamento e as grandes desigualdades sociais e econômicas, ou continuam sem solução, ou se agravam, ou, quando melhoram, é em ritmo muito lento. Em consequência, os próprios mecanismos e agentes do sistema democrático, como as eleições, os partidos, o Congresso, os políticos, se desgastam e perdem a confiança dos cidadãos. Aqui, né, nesse texto do José Murilo, a gente tem que se atentar a uma coisa. Ele não está dizendo que se tivéssemos continuado com a ditadura, o Brasil
Brasil seria uma Noruega, o Brasil seria uma Dinamarca, o Brasil seria uma Finlândia. Não, não foi isso que ele falou, tá certo? O que ele falou é que, com a redemocratização das instituições públicas, pensava-se o seguinte: nossa, agora tudo vai melhorar, agora tudo vai para frente a favor de todos os cidadãos. Não, algumas coisas foram para frente de uma maneira positiva, outras de uma maneira negativa. O que ele está dizendo aqui é isso, tá? E por que, que ele falou da ditadura militar? É porque não dá para tirar a ditadura militar do contexto histórico do Brasil entre 64 e 85. Não dá para tirar, simplesmente por isso. Não dá para tirar a ditadura militar do contexto do Brasil também, quando estamos falando de redemocratização, né? Do retorno a uma democracia. Porque democracia é um lado e ditadura é outro. São coisas diferentes. Então, se falamos em redemocratização, consequentemente, vamos relacionar com ditadura. Tá certo? Mas ele não está falando que seria melhor, que nós estaríamos muito melhores. É que o povo brasileiro foi ingênuo de acreditar que apenas a redemocratização faria do Brasil um paraíso na Terra, sendo que não foi bem assim. Tá bom? Com essa introdução, a gente pode pular para a abertura do capítulo 9 aqui. O populismo no Brasil. Agora sim, essa aula aqui vai ser melhor. Quanto a Getúlio, o seu documento de despedida é de extremo interesse histórico. Isso aqui, para quem não estava na aula passada, foi lido, tá certo? Quem estava na aula passada foi lido. Nesse, entre aspas aqui, nessa citação direta, o que teremos, né, de Afonso Franco é apenas uma declaração sobre a despedida de Getúlio Vargas, né, onde ele toca em pontos interessantes nos seus trunfos, certo? Como a renovação da Constituição, a demonstração da sua serenidade, dentre outras coisas. Dizendo o seguinte, principalmente: saio da vida política para entrar na história. É por isso que o Afonso abre a sua citação aqui, falando do extremo interesse histórico, certo? A gente pode passar para a página 231, só porque acabei de resumir tudo o que estava ali. Agora sim, na América Latina e, consequentemente, no Brasil, um fenômeno político conhecido como populismo ganhou destaque, principalmente nas eleições passadas, né? O populismo ali, eu vou ser bem redundante agora, tá? O populismo é quando se externam os discursos que o povo quer ouvir, ou seja, o discurso popular. O povo em 2018 ouviu muito do que se queria, certo? Ouviram muito o que eles queriam ouvir, de um lado e do outro também. O povo brasileiro, infelizmente, né? O Brasil é um território não muito seguro. As pessoas andam com medo de serem roubadas. Isso é claro, isso é evidente. São poucas as áreas onde as pessoas não têm essa preocupação. Ou porque é seguro, ou porque essas pessoas são ingênuas, infelizmente. E em 2018, teve muito aquele discurso do armamento. Vamos armar o cidadão para que ele tenha o direito à sua defesa. Eu não vou deixar aqui a minha opinião, tá? Eu não vou deixar a minha opinião, porque essa aula é de história, não uma aula sobre a opinião do Carlos. Mas muitos cidadãos queriam ouvir aquilo e o político X acabou que falou muito do que o povo queria ouvir. Dentre essa e outras questões também. Ele falou muita coisa que um lado, né, uma casta do Brasil que se diz conservadora, né, que se diz cidadãos de bem, né, da família tradicional brasileira e tudo mais,
queriam ouvir aquele discurso popular e o senhor lá acabou que falou que eles queriam ouvir. Aconteceu o que ele disse? Não aconteceu? A história que nos diz isso, tá bem? Consiste numa relação direta entre um líder bastante carismático e o povo. Não existia participação eletiva de partidos. Assim, isso geralmente acontecia em governos autoritários, com a centralização do poder. Os populistas, que na América Latina ficaram conhecidos como caudilhos, investiam em políticas públicas intervencionistas, geralmente medidas de mais impacto e menos efeito. É muito do que se tem do populismo aqui no Brasil, né? Principalmente o discurso. Ele tem muito impacto, mas o efeito, né? Qual o efeito positivo que aquilo produziu? Quase zero, né? Muito impacto, principalmente aqui da população, mas pouco efeito. Em outras palavras, medidas que atendiam temporariamente às necessidades populares. Como é o caso aí do auxílio emergencial, atende muito temporariamente. Essa prática ganhou força na América Latina durante a crise mundial de 1930, após a quebra da Bolsa de Valores de Nova York. Como vimos, essa crise forçou os governos a tomarem medidas, aliás, visando a recuperação econômica. A exemplo dos Estados Unidos, que desenvolveram políticas internas para recuperar sua economia, como a doutrina Monroe. Na Europa, vimos que apareceram regimes totalitaristas, fascismo e nazismo alemão, e fascismo italiano, aliás. No Brasil, o regime autoritário foi o de Getúlio Vargas. Apesar disso, suas políticas voltadas para a população o colocavam mais como um populista do que um totalitarista. No Brasil, o populismo significou a vivência de um novo período político e administrativo, que transferiu o universo das decisões do meio rural para os centros urbanos. Esse período populista do país confundiu com a fase de industrialização e modernização urbana dos principais centros. Existia uma forte migração dos campos para a cidade, o que gerava também graves problemas sociais, que acabavam recebendo uma atenção maior dos populistas. Né? Então, aqui, o que é que a gente tem? Vamos prestar atenção. Deixa eu ver aqui se dá certo. Então, dá certo. Explicar aqui em miúdos, né? Eu tenho aqui uma zona. Eu tenho aqui outra. Não, eu vou aumentar aqui um pouquinho. Vai passar um caminhão aqui, pessoal, mas já já ele vai embora. Eu tenho aqui a zona rural, certo? E a zona urbana, dentro de um estado. Vamos dizer que esse estado tem esse formato aqui, tá? Zona rural e zona urbana. Só que muitas pessoas da área rural estão indo para a área urbana. Consequentemente, a minha área vai ficar desse jeitinho aqui, ó. Só dividir aqui para marcar. Essa é minha nova área urbana, aliás, rural, é só esse cantinho aqui, e eu vou ter isso tudo aqui de área urbana. Né? É o processo da urbanização, claro, isso aqui vocês conhecem. Tá só o R aqui de rural e aqui o de urbano. O que eu tive aqui, né? Eu tive um crescimento da área urbana maior do que a da área rural. Obviamente, eu tive uma diminuição aqui da área rural. O que foi que aconteceu?
A população da área rural partiu para a área urbana. Pronto, isso aqui todo mundo, você entendeu. Aí o que é que acontece? Esse crescimento aqui, esse inchaço aqui da população, faz com que as demandas sociais aqui, dessa região aqui, aumentem, né? Demandas sociais sobre saúde, sobre emprego, sobre qualificação, né? Educação, sobre segurança. Aí o que é que eu tenho? Eu tenho um governador, tenho um presidente, tenho um prefeito, que é populista, né? E vai ter que dar uma atenção maior aqui para essa região, certo? Porque o que é que eu tenho aqui? Eu tive uma migração do campo para a cidade, como diz aqui o texto. Isso vai gerar um aumento, né? Vai gerar urbanização, vai gerar um aumento dos problemas sociais. Como aqui vai ter mais problemas do que aqui, eu vou olhar mais para essa parte desse centro urbano, certo? Estes desenvolvem políticas superficiais para atender aos problemas da saúde, aos problemas da população, aliás, saúde, é que eu falei saúde e fiquei com a palavra na cabeça, aos problemas da população. Pode-se dizer que esse período no Brasil se iniciou com Getúlio Vargas nos anos de 1930 e teve continuidade com Juscelino Kubitschek, Jânio Quadros e João Goulart. Eurico Gaspar Dutra. Estou abrindo na página aqui para tratar. Pronto. O governo de Gaspar Dutra sucedeu o governo de Vargas, que havia dado um golpe em 1937 e centralizado o poder. O fato de assumir a presidência do Brasil após um regime popular, um ano após o término da Segunda Guerra Mundial e em meio à Guerra Fria, já indicava que Dutra teria dificuldades para governar. Na prática, iniciava-se, né, uma nova fase política no Brasil, em que as dúvidas eram maiores do que as certezas. Claro, temos aqui um contexto histórico, um contexto social, um contexto principalmente econômico de déficit. O mundo acabou de sair de uma guerra. Todo mundo está quebrado, exceto Estados Unidos, que emprestou muito dinheiro para muitos países, e a União Soviética, que saiu vitoriosa da guerra. Vamos lá. Seu governo acabou marcado pela elaboração de uma nova Constituição, rompendo com o modelo de Constituição fascista de Vargas. O grande objetivo era que esta nova Constituição fosse mais democrática e popular, mesmo com toda a pressão exercida pelos conservadores brasileiros. Durante o governo de Dutra, a fase era de abertura política baseada no pluripartidarismo. Os principais partidos que, tiveram destaque na participação da Assembleia Constituinte foram o PTB, o PSD, a UND e o PCB. O PTB, Partido Trabalhista Brasileiro, teve relevância por ser o partido que tinha dois políticos de destaque, o ex-presidente Getúlio Vargas e o ex-ministro João Goulart. Já o Partido Comunista Brasileiro teve grande votação para a Constituinte de 46, chegando ao número de 15 legisladores, entre eles Luiz Carlos Prestes, um dos principais líderes da coluna Prestes. Os principais aspectos da Constituição do Brasil de 1946 tinham a ver diretamente com a política eleitoral, já que estamos falando de um período já um pouco distante, né? Um pouquinho mais distante da saída do Getúlio Vargas.
Em primeiro lugar, mais uma vez estabeleceu se estabeleceu a divisão de poderes e sua autonomia. Os poderes continuaram como executivo, legislativo e judiciário. As eleições voltaram a ser diretas, depois de anos sob o regime ditatorial de Getúlio Vargas no Estado Novo. Outra alteração eleitoral decisiva foi a permissão ao voto para mulheres com idade acima de 21 anos. Mas a obrigação era estabelecida apenas para funcionárias públicas. Leves aberturas da democracia, como a gente pode notar, bem leves. Para as cidadãs, o voto era opcional. Analfabetos e soldados militares não tinham direito a exercer o sufrágio. O sufrágio é o direito de votar. O presidente Dutra, ao se aproximar dos Estados Unidos, tomou medidas capitalistas, o que nesse período de início da Guerra Fria determinava que as práticas políticas seriam de perseguição ao comunismo, o que realmente aconteceu. Após um breve período de legalidade, em 46, houve um decreto que tornou ilegal o PCB. Outras medidas foram de perseguição, como a demissão de funcionários públicos comunistas. Em contrapartida, o PCB foi ajudado pelos norte-americanos, que emprestavam recursos financeiros em troca de liberdade do fluxo de capital em terras brasileiras. Também importou produtos básicos dos Estados Unidos, como gasolina e máquinas industriais, utilizadas para melhorar a indústria brasileira. Que é uma coisa interessante que a gente pode notar, né? O presidente do Brasil se aproximou dos Estados Unidos, certo? E foi tomando algumas medidas, né, algumas práticas políticas de perseguição aos comunistas dentro do capitalismo. Até tornou o Partido Comunista um partido ilegal. Mas olha só que interessante, os Estados Unidos se aproximaram do PCB, também com interesses, né? Então, ficou meio que sem lógica, né? O tal do presidente Dutra ter perseguido um partido comunista por inspiração aos Estados Unidos e os próprios Estados Unidos se aproximarem desse partido com interesse financeiro. É o que chamaríamos de stonks. Muito espertinho, né? No plano econômico, embora o liberalismo fosse a base do governo Dutra, as práticas populistas também foram observadas, embora mínimas. Suas ações visavam melhorar as condições e o bem-estar da população a partir de políticas públicas e direitos básicos na sociedade. Assim foi criado o Plano SALT, em 1950, que visava estruturar e modernizar a saúde, proporcionar alimentação ao povo e garantir transporte e energia elétrica para todos. Esse plano não obteve o êxito esperado. Para financiar o plano SALT, vários empréstimos de capital externo foram feitos, principalmente dos Estados Unidos, o que fez aumentar muito a dívida externa e, consequentemente, a inflação brasileira. O que era para ser uma fase de crescimento, logo se tornou uma crise, com o aumento do custo de vida e a queda no poder aquisitivo. Isso abriu espaço para o fortalecimento de alguns partidos políticos, principalmente a lembrança de um populista que, para muitos, deixou saudades, Getúlio Vargas, que viria se eleger presidente do Brasil em 1950, com apoio do PTB. Então, olha só aquilo que a gente sempre fala, né? Aquilo que a gente sempre fala. Quando temos uma certa insatisfação popular, consequentemente, teremos uma revolução, uma revolta, um levante, uma rebelião do povo. Aqui nós podemos notar que, por mais ditador que Getúlio Vargas tenha sido,
As suas medidas populares, ou seja, as suas medidas baseadas numa política populista que atendesse às necessidades do povão, fizeram dele um ícone da política, um motivo de saudade. Então, você note que isso foi o que levou à presidência por vias democráticas em 1950. O governo democrático de Getúlio Vargas. As eleições de 1950 levaram Getúlio Vargas novamente ao cenário político brasileiro, dessa vez eleito de forma democrática, sem a tática de golpe de Estado que o levara antes ao poder. Essa nova fase também ficou caracterizada por políticas populistas, de total assistencialismo, bem como pelo sentimento de nacionalismo, que se materializou na criação de empresas públicas e na valorização de símbolos nacionais. Durante sua campanha, Vargas apresentou um programa político de governo que aplicou após assumir a presidência e comunicar ao Congresso Nacional as medidas foram, comunicar ao Congresso Nacional. As medidas foram estreitamento das relações políticas e econômicas com os empresários, visando buscar a modernização e o crescimento econômico necessário para o momento brasileiro, o fortalecimento da indústria associada ao capital interno, buscou criar e fortalecer indústrias brasileiras sobre a ótica nacionalista, para competir com o mercado externo, principalmente os Estados Unidos. A criação do Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico, o BNDE, visava atender ao financiamento da modernização das indústrias brasileiras, protegendo assim a economia dos ataques do capital externo. Isso possibilitava a implantação do Plano de Reaparelhamento Econômico, também chamado de Plano Laffer, em razão do nome do ministro de sua autoria, Horácio Laffer, que seria importante para recuperar a economia brasileira, reduzir a inflação e acabar com a recessão e melhorar a condição de vida do povo brasileiro. Desculpa, gente, saiu aqui sem querer. O governo de Vargas passava por uma clara disputa econômica entre o nacionalismo e o capital externo. As pressões norte-americanas eram visíveis, tendo inclusive o apoio direto da imprensa brasileira, que criticavam a forma feroz das ações varguistas, principalmente o jornal Tribuna da Imprensa, cujo dono, Carlos Lacerda, era o maior inimigo político de Vargas. Lacerda era um defensor do liberalismo e da entrada de capital externo no Brasil, além de lutar para que as estruturas públicas fossem privatizadas. Vargas cria o BNDE em 52. Ao criar, aliás, o BNDE, visou financiar a política de desenvolvimento econômico brasileiro, bem como fundar empresas nacionais que explorassem os bens de produção, voltando seu lucro para o fortalecimento da política interna brasileira. Ou seja, ele buscava riquezas no Brasil para o Brasil. Era isso que Getúlio Vargas buscava no seu governo democrático. Nesse sentido, em 3 de outubro de 53, foi criada a Petrobras, que era uma empresa de exploração de petróleo brasileiro e até hoje está na ativa, sendo bastante rentável para o país. Olha só, a empresa que o Vargas criou, né? Ainda em 53, foi nacionalizada por completo, o que gerou forte oposição à burguesia brasileira e dos Estados Unidos.
Visando consolidar o apoio do povo brasileiro em defesa da indústria nacional, a União Nacional dos Estudantes, lançou uma forte propaganda com o lema "O petróleo é nosso", que criticava os chamados entreguistas, que é o que tem hoje, né? Que queriam vender a Petrobras para o capital externo. A gente nota que hoje temos muitas pessoas que querem privatizar empresas nacionais, como, por exemplo, os Correios. Os Correios prestam um serviço muito bom. A questão é que o próprio governo faz questão de sucatear esse serviço para que venda para os seus amigos, né? Tem muita gente, amigos do governo, né? Eu não sei, amigos do presidente. Eu vou dizer amigos do governo, que tem interesse em comprar várias empresas brasileiras. Se fosse ruim, né? As pessoas queriam comprar? Não, não queriam comprar. Querem comprar porque sabem que é bom. Só está sucateado. Bom, pessoal, essa foi nossa aula de hoje de história, tá bem? Eu vou anotar aqui o que vocês me pediram para fazer sobre as aulas, tá certo? Fazer uma aula bem interessante para vocês, para a gente debater muito, tá bom? E no mais é isso. A gente se vê amanhã, tá certo? Com produção. Deixo aqui um abraço para todo mundo e até a próxima.